Olá, eu me chamo Larissa e hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre triângulo. Você sabe o que são triângulos? A gente vê eles o tempo todo. Aqui, 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 aqui. Meu Deus, a gente vê triângulo em todo lugar. Caramba! Mas você sabia que tem mais alguns elementos sobre o triângulo? Bem, eles têm ângulos. Nós vamos ver hoje sobre o que são ângulos e que os ângulos internos de um triângulo, sua soma dá 180 graus. Caramba, é muita coisa para aprender num dia só, não é? Então vem com a gente que a gente vai explicar tudo direitinho para vocês. Bom, aqui temos um triângulo. Nesse triângulo nós temos três ângulos. O ângulo número 1, o ângulo número 2 e o ângulo número 3. Fechura, mas o que é ângulo? Olá, eu sou Gabriel Gomes e eu hoje vou mostrar para vocês o que é ângulo. Inicialmente, vamos começar aqui com algumas ideias. Olha só, se você pegar uma reta, ela é infinita. Uma reta é infinita. Agora, um segmento de reta, você consegue representar ele. Então, vamos começar representando uma reta como um segmento de reta. Então, eu vou mostrar uma caneta e essa caneta representa uma reta. Mas essa caneta, ela, na real, como ela é limitada, ela é um segmento de reta. E aí, aí onde entra o conceito de ângulo. O ângulo é a medida do espaço que tem entre duas retas. Por exemplo, entre essas duas retas aqui, ó, esses dois segmentos de retas. Entre esses dois segmentos de retas, nós temos um espaço. E esse espaço aqui nós chamamos de ângulo. Então, resumindo, ângulo é o espaço que fica entre duas semirretas, né? Esse espaço aqui que fica entre duas semirretas, que eu estou representando essas semirretas por dois segmentos de retas. E aí, esse ângulo pode variar, né? Que a gente fala que está variando a inclinação, né? E aí, nós podemos usar o quê? Um esquadro para medir isso. Vou colocar aqui. Podemos usar um esquadro para medir como que está funcionando essa variação, né? Então, aí nós usamos o esquadro para medir, fazer a medida dos ângulos. E essa medida com o esquadro é feito em graus. Aí nós temos aqui 90 graus, que é o ângulo, a gente fala que é o ângulo reto. Nós temos aqui os 180 graus. Temos o 30 graus. Então, são vários ângulos aí que você pode medir. Ou seja, por exemplo, esse de 180 graus é todo esse espaço aqui, daqui para cima é o ângulo. Agora o de 30 graus é bem menor do que o de 180, né? É todo esse espaço aqui, ó, entre as duas semirretas que nós estamos representando por segmentos de retas. Um triângulo chama-se triângulo porque ele possui três ângulos. Tri de três, então três ângulos, por isso triângulo. Agora, nós vamos pegar e dobrar este triângulo maior, formando aqui três ângulos bem no centro, ou seja, formando um ângulo raso, cuja soma desses ângulos menores vai dar 180 graus. Olha, é um retângulo. Você sabia? Não, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Observe esse triângulo. Esse triângulo ele é composto por esses ângulos aqui, ó. Este ângulo aqui, vermelho, esse outro ângulo rosa e esse ângulo azul. A soma das medidas
desses três ângulos tem que dar 180 graus. E como nós podemos verificar se a soma dessas medidas dá mesmo 180 graus? É verificar se a gente juntar esses três ângulos através da manipulação dessa figura, vai formar o ângulo raso, né? Que é o ângulo que dá uma meia volta. Então, se eu girar aqui, ó, e colocar esse aqui no meio, esse ângulo aqui no meio, girar e colocar esse outro ângulo aqui no meio aqui também, e pegar esse outro aqui e girar também e colocar lá no meio, vai encaixar certinho, e a soma desses ângulos, ó, forma 180 graus. Ou seja, a soma da medida do ângulo vermelho mais a soma da medida do ângulo rosa mais a soma da medida do ângulo azul vai dar 180 graus. Se com um triângulo formou-se dois retângulos, o que isso nos diz sobre a área do triângulo? Senta que lá vem a história. Observe este triângulo. Qual que é a relação entre a área desse triângulo grandão, e a área deste retângulo? Observe que se nós girarmos esses três triângulos menores aqui, nós podemos mover ele aqui e deixar ele por cima deste outro retângulo menor, formando um outro retângulo por cima. O que está acontecendo aqui? Nós temos dois retângulos. Esses retângulos são de mesma medida, de mesma área. Aquele retângulo que estava inscrito no triângulo grandão e aquele outro retângulo que a gente formou através daqueles triângulos menores. Então, este retângulo tem a mesma área daqueles três triângulos menores somados juntos. Ou seja, a área deste triângulo é 2 vezes a área deste retângulo aqui menor. Mas a área do triângulo não é metade da área do retângulo? Observe este triângulo azul e observe este retângulo formado por este triângulo azul e por essa parte laranjada. Qual que é a relação que nós temos entre a área deste triângulo azul e a área deste retângulo? A área desse triângulo azul é a metade da área deste retângulo. Nós podemos perceber isso se nós conseguirmos colocar toda a parte laranjada em cima da parte azul. Observe que nós podemos recortar aqui, ó. Nós podemos recortar. E aí podemos girar e colocar aqui em cima. Da mesma forma, do outro lado. Recortamos, giramos e colocamos. Quer dizer que a área laranjada é igual à área azul. Então, a área azul é a metade da área
total deste retângulo formado pelo triângulo azul e pelos dois triângulos laranjados. Resumo das informações. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A área do triângulo é o dobro da área do retângulo inscrito no triângulo. A área do triângulo inscrito no retângulo é a metade da área do retângulo. E agora, uma musiquinha. Ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo. Ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo. A soma dos ângulos internos é 180. A soma dos ângulos internos é 180. Ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo. Ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo. Quadrado tem dois triângulos. O quadrado tem dois triângulos. O quadrado tem dois triângulos. O quadrado tem dois triângulos. Eu disse ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo. Ângulo a ângulo, cada um com seu triângulo.